mais um convidado muito especial, o Arthur Avelar, que hoje é o gestor do Hub de Inovação e Empreendedorismo aqui do Moinho, Juiz de Fora. E o nosso papo hoje vai ser um pouquinho sobre o empreendedorismo transformando as cidades. Não é isso mesmo, Arthur? Então, muito obrigada pela participação. Imagina, sem dúvidas, eu que agradeço. Espero que quem esteja assistindo a gente esteja bem. Espero que essa discussão seja uma possibilidade das pessoas poderem contribuir, inclusive, com esse conteúdo super bacana que a Vesper vem gerando no ecossistema de Juiz de Fora. E, em certa medida, já é uma evidência de como que o empreendedorismo e a inovação são vetores de transformação da cidade. Quer energia limpa, quer se libertar, quase não tem falta de luz para pagar. Vesper, energia solar. Vesper, energia que liberta. vespersolar.com. Foi um pouco disso que te chamou a atenção quando você começou a pensar e ver o que você ia realmente focar na sua carreira? Porque eu sou nascido e criado em Juiz de Fora e digo que eu recebi uma série de benefícios aleatórios do universo. Tive a oportunidade de estudar na Federal de Minas Gerais, não fiz, preferi ficar em Juiz de Fora, fazer a UFJF, fiz engenharia na universidade e desde então eu comecei a entender um pouco como que hoje eu entendo por quádrupla hélice da inovação, antes eu não sabia exatamente o que era isso, funcionava. A quádrupla hélice da inovação é basicamente uma determinante quando a gente fala na criação, no estabelecimento desses ecossistemas, que é a conexão entre governo, academia, setor produtivo e sociedade civil. E eu sentia falta de entender um pouco melhor como que as corporações, as empresas, as startups, primeiro, como que elas atuavam, qual que era o modelo mental, o que era valor para elas, enfim. Eu começo a estudar esses casos das cidades, por exemplo, como eu falei, cidades fora, inclusive. Eu estava, nesse momento, já no Rio, tive algumas experiências em São Paulo, algumas experiências internacionais, muito voltado para academia e como que pessoas que moram ou moraram no Brasil saíram, foram empreender fora, estava muito inserido dentro desse contexto, tive algumas oportunidades de frequentar o ambiente acadêmico de Harvard, no MIT, e eu percebia um padrão, eu percebia que as pessoas eram absolutamente criativas, tinham muito orgulho de estar no Brasil, de ser do Brasil, mas foram para fora para buscar essas melhores oportunidades. Eu queria fazer o caminho inverso, né? Hackear esse processo, como que aconteceu fora, para trazer para cá. Então, foi um período de autoconhecimento, de conhecimento também de como que o setor produtivo, as empresas funcionavam, pelo menos na prática, e aí eu tenho a oportunidade de contribuir para uma startup que desenvolveu o primeiro protocolo blockchain escrito do zero da América Latina. Queria puxar um gancho também, falando sobre essa ideia de que, poxa, a gente tem uma universidade que ela é reconhecida internacionalmente. Uhum. E as pessoas se formam e querem ir para São Paulo, querem ir para fora do país e tudo. Então faz falta sim esse movimento, né, que o Moinho traz e que o próprio ecossistema das empresas da cidade tem que fazer para melhorar suas empresas, para também querer que as pessoas fiquem. Sim. Né? Então também tem esse movimento. Eu acho que é justamente essa perspectiva da gente ter um setor produtivo que consiga receber essas pessoas, que são absolutamente bem qualificadas, mas que em muitos momentos são basicamente expulsas da cidade porque não conseguem ter a perspectiva de progredir, né, profissionalmente ou de alcançar essa prosperidade ou melhores condições de vida aqui na cidade. Então, a gente quer justamente ver o que de melhor foi feito nesses ecossistemas que hoje acabam, entre aspas, roubando esse capital humano que a gente tem e como que a gente pode fazer para manter essa turma aqui. Pautar como que... E quando eu digo pautar, assim, é menos pautar no sentido teórico, pautar no sentido prático mesmo. Assim, poxa, o que a gente vai fazer para que o setor produtivo de Juiz de Fora ele seja mais competitivo, para que ele seja mais eficiente, como que ele pode estar mais conectado com a universidade no sentido de pesquisa e transferência de tecnologia, como que o governo pode estimular empreendedorismo e inovação para as empresas que já estão aqui. Eu acho que a gente tem possibilidade de trabalhar com um grupo de empresas interessantes aqui na cidade, para a gente colocar tudo isso em discussão, mas principalmente tomar ação para melhorar o ambiente de negócio da cidade, sem perder de vista também que trazer novas empresas, trazer novos investimentos, mais capital,
trazer pessoas de fora é interessante também. Porque quando a gente olha hoje os fatores globais de produção na sociedade do conhecimento, é impossível pensar que uma cidade que não tenha uma instituição de educação superior, uma instituição de curso técnico, uma cidade dessa consiga atrair, primeiro, esses talentos. O que Juiz de Fora consegue fazer. A gente tem alguns índices que estudam, né, esses determinantes para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor da cidade. Um dos mais famosos é o índice da Endeavor, junto com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Então, um índice que já mescla um pouco dessa perspectiva pública, mas também privada, porque a Endeavor é uma associação privada, sem fins lucrativos, mas que está sempre trabalhando com o tema empreendedorismo. E esse índice já colocou o Juiz de Fora, por exemplo, como a 4ª cidade do Brasil em capital humano. A gente perdia para São Paulo, Florianópolis e Niterói, e depois era Juiz de Fora. Hoje ainda, no último índice, o capital humano de Juiz de Fora é o melhor determinante que a gente tem, são 7. Ou seja, a gente tem meio caminho andado porque Juiz de Fora já tem esse adensamento de instituições de educação superior, instituições de educação de maneira geral, tem um bom nível cultural, tem um bom nível de acesso a serviços de maneira geral, e a gente precisa caminhar um pouquinho mais para romper esse ponto de inflexão. E esse próximo passo naturalmente vai passar pelo entendimento do que hoje é demanda, do que é valor para as empresas aqui da cidade, que em muitos momentos também são tidas como empresas que não querem inovar, ou empresas que são muito tradicionais, muito conservadoras, em que pese que isso pode até ser verdade, como que a gente traz essa responsabilidade para a gente, para os outros atores do ecossistema de inovação, para se colocar à disposição de coordenar ações com essas empresas, para a gente aumentar esse nível de produtividade, de competitividade, de eficiência. Por quê? Se a gente senta para conversar com qualquer uma dessas pessoas, obviamente a gente vai perceber que tem uma série de questões, de todos os lados, que vão ser trazidas. E se a gente focar no que a gente discorda, a gente vai realmente achar uma série de pontos. Agora, se a gente consegue coordenar, definir bem uma pauta comum e somar esforços, né, para a gente caminhar nesse sentido, eu acho que a gente pode ser muito mais bem-sucedido quando a gente fala da gente converter, então, todo esse capital humano, esse conhecimento que é gerado na UFJF, mas também no IF-Sudeste, nas outras instituições privadas que a gente tem aqui. Em muitos momentos a gente acaba centrando muito todo o ecossistema universitário da cidade na UFJF, claro que é super relevante, mas que tem uma série de outras instituições Sim. que também produzem conhecimento, capital humano, enfim, pesquisas que podem ser, né, utilizadas dentro do ecossistema. E acho que a gente precisa, então, olhar o que a gente tem de bom nesse sentido, e tem muita coisa boa, para a gente conectar, entender o que é valor, entender o que está faltando no ecossistema, então, para a gente dar esse próximo passo. Falando um pouco sobre a nova geração, é engraçado que há um tempo atrás a gente era a nova geração e já tem um tempinho, né, voltando a esse assunto. Mas tem feito um trabalho que é bem interessante de levar, me colocar à disposição, conversar com professores das instituições para participar de eventos. Dá um link muito legal com quem está mais novo ali dentro da universidade. E assim, é uma geração diferente, obviamente, com muitas visões diferentes, muito ligada à tecnologia, e dá para tirar muita coisa bacana. Inclusive, assim, consigo colocar essas sementinhas. E o pessoal pergunta, nossa, mas Juiz de Fora, começa a pensar, então a gente não, tem que começar ali. Os jovens, poxa, dá para ficar aqui, dá para fazer coisa bacana. Então, assim, aqui na própria Vesper, quantos estagiários a gente já não conseguiu inspirar, às vezes, porque, poxa, é uma empresa que eu acredito, eu quero continuar lá. Então, isso faz parte, porque se todas as empresas fizerem disso um pouco, já é um dos passos que a gente precisa. Obviamente que tem vários outros. Outras ações, assim, você acha que mais práticas que a gente consegue fazer num curto espaço de tempo, assim, que as próprias empresas, quem estiver assistindo, alguma empresa que, poxa, eu gostaria de fazer alguma coisa, mas não posso fazer muito. Às vezes uma coisa pequena já resolve, né? Eu vou compartilhar 2 ações mais estruturantes que o Moinho vem fazendo para compartilhar um pouco e eventualmente inspirar as pessoas que estão nos ouvindo. A conexão com a universidade, ela é ainda mais determinante quando a gente fala que a gente vive na sociedade do conhecimento. E a gente percebe que em muitos momentos a gente tem pessoas lá dentro que querem interagir e aplicar aquele conhecimento, transferir tecnologia, produzir mais tecnologia que sejam aplicáveis à vida das pessoas, mas eu digo que é estruturante porque a gente tem uma macroestrutura que determina as regras do jogo, e se a gente não consegue minimamente se adequar ou facilitar esse processo,
a gente não adianta fazer muitas coisas diferentes porque a gente vai sempre alcançar o mesmo resultado. Então, é estruturante por conta dessa perspectiva e o Moinho entende que a Universidade Federal de Juiz de Fora, o IF-Sudeste e as outras instituições de educação superior podem contribuir ainda mais para a cidade. Só que como que a gente, então, aproxima essas instituições de educação superior do setor produtivo? A gente está, hoje, desenvolvendo um trabalho com a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, dentro da UFJF, no contexto do VUEI, que é um programa do governo do estado de Minas que chama Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação, que busca justamente entender por que as empresas elas não estão mais próximas da universidade. A gente faz esse projeto para entender como, então, que o Moinho pode ocupar essas lacunas que hoje inviabilizam a aproximação do setor produtivo com a academia. Essa é uma primeira ação estruturante que a gente está fazendo, que, inclusive, se vale do marco legal da inovação, do marco legal das startups, que é uma política pública a nível federal, que a gente vem desdobrando até chegar no território para estimular mais rapidamente essas iniciativas. A gente está agora em fase final de aprovação da lei do Sistema Municipal de Inovação da cidade. E por que eu digo que está ainda nesse contexto? Porque essa lei ela também estudou como que ecossistemas de inovação, ecossistemas de empreendedorismo, como os 3 que eu citei inicialmente, se desenvolveram. Então a gente identificou melhores práticas nesses ambientes e a gente está trazendo para cá, por meio da lei, justamente para a gente criar o alicerce, o canal de interação e de conexão do setor produtivo em torno do tema empreendedorismo inovador. E essa lei ela estabelece uma série de estímulos a empreendedorismo e inovação na cidade. Por exemplo, a identificação de alguns polos de tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico, o Moinho é um deles. Ela também prevê a formação de um conselho municipal de inovação para que essas pautas possam ser discutidas de maneira ampliada. E acho importante ser dito isso primeiro, porque nenhuma organização, nenhuma pessoa, por maior boa intenção que tenha, vai conseguir transformar uma cidade. Então, isso também dá muito do tom que a gente quer para a formação desse ecossistema. Um ecossistema que ele é descentralizado, que tem a participação de várias pessoas, de diferentes atores da quádrupla hélice da inovação, porque isso enriquece o debate e faz com que a gente tenha melhores soluções. Pegando um gancho aí do que a gente foca aqui na VESP, só comentando um pouquinho que isso ficou mais forte de forma... A parte de geração de energia descentralizada, ela ficou mais forte nos últimos 10, 12 anos. Por conta justamente das políticas públicas, uma resolução que não adianta, você precisa ter isso muito bem regulamentado, ainda mais se tratando de geração de energia. Sim. Então isso aqui no Brasil começou em 2012, então de forma mais tardia se você comparar com outros países. Então a gente já somos mais recentes nesse âmbito, Uhum. E assim, o Brasil é um país, conforme você comentou, país continental. Para a parte de energia elétrica, isso já é um desafio por si só. É muito diferente de você falar num país como a Alemanha, como a França. Eu não vou dizer que é fácil, não é isso. Sim. Mas é um desafio a mais. Como que você vai abastecer determinadas regiões que você não consegue ter uma usina? Você precisa ser... Então, assim, é muito mais complexo. E aí vem essa questão da energia, principalmente fotovoltaica, porque a gente fala de renovável. Eu estou falando mais principalmente da parte de geração distribuída, mas o fotovoltaico é a grande maioria. Então, mais de 98% é energia fotovoltaica. Por quê? Porque é mais fácil mesmo de você implementar. E vou chamar de uma forma bem simples, mas em qualquer telhado você consegue. Eólica não é assim. Sim. Isso é muito mais complexo. Você não consegue aqui em Minas Gerais ter uma usina grande eólica, não tem como. Mas fotovoltaico você consegue distribuir pelo país. Então é uma forma também de você melhorar essa demanda energética que a gente tem. Você pode distribuir em casas e empresas e também democratizar esse acesso. A gente tem visto cada vez mais, a gente começou no final de 2018, cada vez mais isso tem ficado mais acessível à população. Eu atendo vários tipos de classe social, vamos chamar assim, mais pessoas têm conseguido colocar. Temos mais linhas de financiamento que estão sendo mais acessíveis. Então isso tudo ajuda também para que todo mundo consiga ter nas suas casas e isso com certeza ajuda o ambiente como um todo. Claro que existem diversos desafios, Sim. Mas é um dos fatores que a gente pode seguir. A gente precisa do marco regulatório, da política pública, mas obviamente a gente precisa desse conhecimento que é gerado na universidade e a gente precisa da aplicação desse conhecimento ou dessa geração de negócios dentro dessa vertical. Então, acho que também é um bom exemplo o que você narrou de como que a conexão da quádrupla hélice da inovação, no final das contas,
ela dita o funcionamento do país como um todo. Sim. E isso faz, alinhado à outra dádiva que eu ia comentar, que era a dádiva da tecnologia, se a gente pensar o preço dos componentes para painéis fotovoltaicos há 10 anos, aí eu não sei exatamente o valor, mas assim, é consideravelmente mais barato hoje. Considerável. E assim, a gente tem um dado, que, claro, de 2018 até antes da pandemia, a gente já teve uma diminuição. E a pandemia foi todo um contexto, né, porque a gente tem a maior parte dos nossos componentes, painéis fotovoltaicos, inversores são importados ainda. E a gente também acaba dependendo muito de dólar, né, como outros ramos também. E a gente sentiu muito nos últimos tempos também, com a queda do dólar. Também a produção de painéis fotovoltaicos deu uma estourada nesse último ano, mais ou menos. Isso impactou demais nos valores e democratizou o acesso. Então, assim, a gente teve uma mudança de legislação do ano passado para cá, que de certa forma teve um impacto, as pessoas ficaram preocupadas em questão de retorno do investimento, mas isso por si só já passou por cima. Entendeu? O investimento hoje você recupera até antes do que nos outros anos, se você for comparar em alguns cenários, né? Então isso tudo vai impactando. Então é bem interessante as pessoas também, fazer um gancho aqui, que as pessoas precisam se informar corretamente. Até você comentou a respeito das notícias, a gente viveu muito isso com essa questão da mudança da legislação da energia solar. Muita fake news, muita falta mesmo de informação, então isso impactou, deu uma desacelerada nesse crescimento no primeiro semestre, mas agora já rompemos essa barreira e as pessoas realmente estão entendendo que continua valendo a pena investir em determinados cenários. Mas é muito importante a gente, como empresa também, atuar nessa parte de conhecimento, de fomentar conteúdo de qualidade, essas conversas. Até vou deixar um gancho que no último vídeo que a gente lançou, a gente tem uma conversa com o professor Rodrigo, que ele tem um doutorado na área de fotovoltaico, trouxe esse bate-papo, então dei uma conferida aqui. E foi muito interessante, porque ele trouxe esse viés do acadêmico, ele falou, nossa, precisava tanto desse bate-papo com uma empresa para ver realmente na prática. A gente fica às vezes ali na teoria com os alunos e aí? E a aplicação na sociedade, né? Então foi um bate-papo muito interessante se a gente for pensar nessa camada assim, né, da parte acadêmica. Como eu comentei, a gente vive na sociedade do conhecimento, rompemos então a sociedade industrial, estamos na sociedade do conhecimento, onde o intelecto, né, a criatividade passa a ser o principal fator produtivo de maneira geral para empresas. E por outro lado, a gente vive nessa era da sustentabilidade. Então, como que a gente consegue concatenar essas duas questões? Bem, felizmente a gente está num país onde as duas coisas são abundantes, né? Tanto recursos naturais quanto a criatividade do povo. O povo brasileiro, de maneira geral, é muito inventivo, né? A famosa gambiarra é algo que a gente tem como singularidade. Então, eu vejo com preocupação os próximos anos, o desenvolvimento disso, de todas essas soluções inovadoras no mundo de maneira geral, porque eu acho que o cenário ele é de fato urgente. Mas, por outro lado, quando eu olho o poder de escala, a velocidade de adoção e incorporação de tecnologia, quando todo o sistema quer, de maneira geral, e quando isso é estimulado, eu sou otimista no sentido de entender que esse é o melhor caminho que a gente tem para enfrentar esses problemas graves socioambientais que a gente tem. E falando isso no Brasil, né, que ainda tem um agravamento por conta de questões históricas, sociais, eu acho que a gente pode ser um exemplo para o mundo sob essa ótica, de combinar inovação, criatividade e todas as características positivas que a gente tem enquanto sociedade, enquanto ecossistema de inovação. É natural que a gente tenha muitas qualidades negativas também, mas, enfim, características negativas também. Mas eu acredito que o Brasil, enquanto o país que tem a maior biodiversidade do mundo, ele não pode se furtar dessa discussão. E principalmente se furtar de tomar um papel de protagonismo no desenvolvimento dos seus estados, nas unidades da federação e também nas suas cidades. Seja nessa ótica um pouco mais romântica, digamos assim, da transformação da cidade, seja na ótica mais pragmática do desenvolvimento de negócios, do desenvolvimento de empresas, é muito difícil se pensar que uma empresa ela vai prosperar e, consequentemente, vai contribuir para a prosperidade da cidade se você é uma pessoa solitária nessa jornada, né? Se você não entende de pessoas e as empresas são feitas por pessoas, você também não entende de empresas.
ou de qualquer tipo de organização. Então, eu acho que a transformação da cidade, ela passa primeiro por essas reflexões nossas enquanto indivíduo, um olhar para dentro, um olhar no espelho, um olhar de como que a gente se relaciona com as outras pessoas e, consequentemente, a gente parte pela lógica dessa relação, né, institucional, organizacional. Essa questão da cultura é muito importante, tem que estar todo mundo junto ali, não é pensando igual, mas é vislumbrando ali um mesmo objetivo, todo mundo ali remando naquela mesma maré, porque realmente uma pessoa sozinha ela vai ter aquelas horas e não adianta, por mais eficiente que ela seja, ela é limitada. Sim. Junto você consegue transformar muito mais. A gente também costuma dizer muito no Moinho, nesse contexto, Mirelle, que mais do que o planejamento estratégico, importa mais o alinhamento estratégico. Ou seja, o nosso planejamento é caminhar para cá. Eventualmente a gente vai ter que fazer algum tipo de curva, parar, mudar a rota, enfim, isso faz parte. Agora, o alinhamento de todo mundo entender o porquê que está caminhando naquele sentido, naquela direção, é o mais importante, porque na verdade você estimula o pensamento crítico, né? Quase que a liberdade para esse indivíduo tomar a decisão para alcançar aquele objetivo. A gente sabe que o setor privado ele tem condições de mais rapidamente se adequar a essas transformações digitais. Por exemplo, eu vejo um esforço dos órgãos públicos também para fazer isso, mas por natureza, e aí não é culpa ou responsabilidade de alguém, essa pessoa não vai conseguir, em um estalar de dedos, fazer tudo funcionar. O processo dentro dos órgãos públicos acaba sendo mais demorado mesmo, por natureza. Se o setor privado ele já tinha mais condição de responder rapidamente, não sei se sempre melhor, mas assim, mais rapidamente a essas mudanças do que o setor público, hoje em dia, com esse nível de transformação e de mudança, eu fico preocupado disso ficar cada vez mais distante, sabe? E a gente ter uma separação de pessoas que estão no setor privado e pessoas que estão no setor público. E a gente sabe que existe também uma série de diferenças do jeito de pensar das pessoas, desses grupos, mas se a gente vai distanciando cada vez mais e a gente também precisa que eles interajam para que a gente projete a cidade para esse futuro melhor e mais sustentável, acho que esse é um grande desafio também. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo sobre como que o empreendedorismo pode ser um agente, e é um agente transformador das cidades. Eu queria agradecer o Arthur pelo bate-papo e também convidar você que gosta desses assuntos sobre empreendedorismo, inovação, energia renovável, enfim, diversos assuntos que a gente tem trazido aqui no nosso canal da Vesper. Acompanhe aqui o canal do YouTube e também a Vesper nas redes sociais, é Vesper Energia Solar. Acompanhe também o Arthur com o trabalho lá do Moinho, é @nossomoinho. Enfim, agradecer mesmo a participação, acho que é super importante. Se quiser também cumprimentar. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer participar. Espero que a quem estiver nos assistindo até o final não tenha sido chato. Espero que a gente possa ter agregado e, como a Mirelle disse, 100% à disposição para a gente ter vocês nessa rede de pessoas que acreditam e que fazem algo para que a cidade seja melhor, para que a cidade seja um lugar mais sustentável, um lugar onde a gente possa ter mais oportunidades para a gente ser o que a gente quiser, gerar mais riqueza, enfim. A lógica é que a gente se valha dessas riquezas que a gente tem aqui, todo o território é rico de alguma forma, e então consiga converter isso em benefício real para a população, para você. Então fica o convite para que a gente possa, em algum momento, se encontrar nessa jornada. Obrigado.